Olá, boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso Sala de Visitas. A gente está aqui essa noite com esse casal abençoado, com o pastor Ailton, com a Sara, que são bênção. A gente sempre aprende com eles quando temos oportunidade e essa noite não vai ser diferente, né? Sejam muito bem-vindos, viu? Amém. Obrigado, Cris. Amém. Primeiramente, eu queria já agradecer a disponibilidade. Sei que não é fácil abrir um tempinho nessa rotina nossa que é super acelerada, mas para nós é um privilégio poder receber vocês aqui para falar de um tema que é tão importante, né? Verdade. Que é falar sobre família. Verdade. Então, para a gente dar uma quebradinha no gelo aqui, vou deixar vocês à vontade para se apresentarem. Quem são, de onde veio, a gente tem pessoas no canal, né? Que não os conhecem. Então, quem são, de onde veio, Amém. como é a família, fica à vontade. Amém. Quer começar, meu bem? Uai. Meu nome é Ailton, né? Eu sou o pastor Ailton, pastor da Igreja Batista Cristo Vivo do bairro Frei Ambrósio. A gente reside aqui tem 30 anos e nós somos de Martil Campos. Né, Verdade. 30 aninhos. 30 anos, graças a Deus. E temos 2 filhos, né? O Davi, a Júlia e 3 netinhas. A glória de Deus. A Deus. É isso. E eu sou a Amém. Sara do Ailton. A Sara do Ailton. Eu costumo falar que ele é meu dig, Cris. Ah, não. Dig é digníssimo marido. Ah, não, gente, é até abreviação. É o Dig. Que Tá chique. É o dig. Mas glória a Deus, viu? Vocês ficam à vontade, nós vamos bater um papo aqui. Tenho certeza que nós vamos aprender muito com vocês. Então, não retém nada, não. Fica à vontade, tá? A gente já tem o tópico, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre família equilibrada, saudável e feliz. Desafio. Né? Desafio. É um desafio. Sabe que eu me peguei pensando sobre isso? Porque é difícil falar sobre equilíbrio, né? Sobre falar de saúde, a gente vivendo num mundo tão desequilibrado, né? E acho que é um desafio trabalhar esse tema, falar sobre esse tema dentro de casa, né? Então, vocês ficam à vontade. Eu queria que vocês já começassem aqui abrangendo para a gente um pouquinho acerca da definição de equilíbrio, né? Como explicar? O que é equilíbrio? Então, O desafio maior, né, meu bem, igual a Cris está falando, não retém nada, né? Para a gente dizer, né, exatamente sobre esse assunto, é uma vivência bem... isso. Assim, a gente tem que enfrentar Sim. a situação. Porque o que mais acontece hoje em dia são mulheres que casam, mas não querem ser esposa, né? Tem o sonho de ser maridos mãe. também que não quer É verdade. tomar aquela posição posição, de marido, de né? marido, né? Verdade. De ser aquele esposo. Até nós tivemos aqui algumas oportunidades onde a gente falou bastante sobre isso, sobre como o homem entender o papel dele. Então, vocês estão falando que o equilíbrio familiar parte, inclusive, desse ponto, né? Cada um entender o seu lugar, né? E o seu papel. Com certeza. A palavra, né, equilíbrio, eu não preciso nem me ater ao significado dela em dicionário nem nada, mas na vivência mesmo. O equilíbrio é eu saber viver todas as estações sem afetar o meu próximo. Como que eu faço isso? Equilibrando o meu papel. Exercendo o meu papel, a minha função. Agora, para nós, como cristão, o nosso ponto de equilíbrio é um só. É Jesus. É o Senhor. Né, meu É o bem? Senhor Jesus. É o nosso ponto de equilíbrio. A Ailton até pregou domingo na igreja sobre o refúgio, que Davi sempre buscava refúgio em Deus. Então, nosso equilíbrio está aí, em refugiar-se No Senhor. no Senhor. Então, eu também posso considerar, por exemplo, que muitas das consequências que a gente está vendo nesse desequilíbrio entre os membros mesmo, dentro de casa, dar-se talvez por muitas pessoas estar negligenciando o que a palavra ensina? É um desafio no sentido de preparar para estar tomando posse de uma família, né? Sim. Então, tem que haver uma preparação. O Tem fato que haver de... uma preparação, tem que haver uma busca em Deus. Né? você está dizendo na fase inicial, né, meu bem? No Inicial, namoro, para que né? inicia Já aquele começa equilíbrio. errado muitas Aquele vezes. equilíbrio, Isso. aquele equilíbrio vai chegando, né? Vai se desenvolvendo ali em meio
no seio ali da família, né? Porque Entre os às vezes, cônjuges. né, Cris, a pessoa não busca anteriormente, porque não tem jeito de eu fazer a segunda coisa antes de eu fazer a primeira. Sim, Isso. verdade. Primeiro eu preciso entrar nessa busca, né? Porque não existe a pessoa certa. Verdade. Existe aquela pessoa que tem aquilo que eu não tenho. Às vezes a gente vê, né, a gente é conselheiro de casal, e a gente vê a pessoa, às vezes a mulher fala assim, mas ele é muito lento, e eu não consigo, porque eu não sou assim. É claro que ele tem que ser lento, porque ela não é. Então um vai Não pode ser encaixar os no dois outro, selentos. né? Não pode ser os dois mesma forma, né? Sim. né? Se for os dois aí, ó, o Então tem fio que haver positivo vai dar um choque. Não é? Tem que haver uma preparação ali, né? Antes de, como a Bíblia ensina, né? De se tornar uma só carne. Tem que haver uma preparação, uma busca, né? De conhecimentos de Deus e da palavra, para que quando chegar esses momentos, entenda que o cônjuge não é igual. E na Cada um verdade tem um isso jeito de começa ser. lá no namoro. O que é o namoro? É para conhecer a família um do outro, principalmente. Mas o que eles fazem no namoro? Conhecem um ao outro. Aquilo que é lá do casamento, Já eles querem inicia- viver no namoro. Troca, né? alguém- Inverte. Troca. Aí depois casou, tudo mil maravilhas. Porque, gente, a última coisa que tem num casamento é o romantismo. Isso é fato, viu? Não adianta romantizar o casamento, porque depois tá os dois juntos ali dentro da mesma casa, culturas diferentes, ensinamentos Ensinamentos diferentes. E diferentes. tem uns que desafiam, né, meu bem? Isso. A casar com religião diferente, com Deus diferente. Isso é um do outro. muito... Acho que é um dos E maiores. aí, isso é gente? muito assim, Então, assim, perigoso nessa questão do equilíbrio lá na frente daquela família. Porque ali já iniciou errado. Né? Um jugo desigual e a fé é diferente. Então, assim, já é um início para que... Na verdade, então, a pessoa, em algumas situações, quando ela inverte, né? Por exemplo, ela já entra literalmente sabendo os desafios que ela vai Enfrentar. E o desafio vai ser Ela tá maior. escolhendo Isso. esses desafios, né? Você falou a São palavra-chave, né? Escolhendo, porque né, houve uma escolha daquela pessoa, mesmo sabendo questão da sua fé e tudo, mas ela escolheu. Sim. Até tem um tópico aqui que eu creio que nós já até adentramos nele, mas eu vou falar novamente só para a gente conseguir continuar abrangendo, porque eu achei muito interessante a forma que vocês colocaram. Como ter uma família equilibrada? Quais são os critérios que devemos avaliar para encontrar equilíbrio? Pois é. O texto, meu bem, que você vive lendo para mim, né, e nós dois conversando, eu acho que está dentro disso. Não tem jeito, gente, de a gente não falar de Bíblia. Não Nós tem estamos jeito, aqui, é o nosso manual, né? Não tem jeito da gente não manual falar de regras Cristo, fé. porque é nele, né? E o texto de Efésios, o Ailton vive eu- trazendo esse texto, Esse né? texto, Para a nossa vida. ele, Porque- ele abrange toda essa área aí que você disse, pois, né, Efésios capítulo 5, versículo 22, vai dizendo assim, né, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aí fala para os maridos, vós marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Né? Para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Pois isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Uma só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Agora, vê Aí- bem aquele texto do filho. Do filho,
Efésios também fala, né? Capítulo 6, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas meio tempo, viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na admoestação do Senhor. Olha o equilíbrio. Então, assim, Cris. essa Manual palavra tá nos traz todo esse prontinho. manual desde o início, quando, né, aqui a Bíblia fala a respeito da mulher, está da mesma submissão ao homem ali, de estar fazendo com que, né, aquela família viva o equilíbrio na direção da palavra de Deus. É porque cada um precisa cumprir o seu papel. Sim. Se cada um fizer a sua parte, não vai ser pesado. Não vai ser pesado. Então, a partir do momento que eu quero me casar, eu preciso entender que eu tenho que ser esposa. Sim. Porque as pessoas querem casar na igreja, com aquilo tudo muito bonito, com um pastor ali abençoando. Talvez não faz a cerimônia na igreja, mas faz aquele, né? Prepara aquilo tudo, fotos maravilhosas. Como eu disse, gente, o romantismo tá depois das obrigações, dos deveres. E a gente tem direitos e deveres. Assim é no casamento, como em qualquer área da nossa vida. Qualquer área, é isso mesmo. E eu estava até falando com o meu bem essa semana, né? Porque a gente já ficou ruminando esse assunto, né? Depois Sim. que a gente recebeu o convite, né, meu bem? Vem conversando, né? Então, não tem jeito. Se eu quero viver bem, a minha parte precisa ser feita. E eu quero colocar sobre o ombro do Ailton a responsabilidade Isso. de mantenedor, que é ele que tem que prover, ele que tem que fazer, mas a minha responsabilidade está dentro disso aí, porque eu estou debaixo da mesma missão dele. Onde está a minha missão? De prover, de manter embaixo dessa grande missão que é dele. De saber, cuidar de tudo dentro de casa, não desperdiçar as coisas, que está tudo tão caro. Não comprar coisa desnecessária. Eu estou falando de alimentação mesmo, Alimentação, né, de meu bem? E assim, sabe, cuidados, trazer, né? trazer Cuidados. isso mesmo, o papel de cada um sendo feito, que aí vai acontecer, o equilíbrio. O equilíbrio vem com um processo de Processo. E do- se doando um ao outro, né? Até, tipo, nós vamos acabar entrando num assunto aqui onde existe muita distorção, porque, como vocês leram aí no texto, falou a respeito da submissão da mulher. E a gente sabe que existe muita distorção acerca desse assunto. Então, eu acho que eu não perderia essa oportunidade de você explicar para a gente com mais clareza. Porque a distorção desse assunto faz-se entender que a mulher submissa, ela está entrando por um lugar de sofrimento muitas vezes, né? Porque o mundo lá fora pega essa palavra e distorce ela de tal maneira que traz o entendimento que uma mulher ser submissa ao marido, ela está entrando para uma posição muito inferior, entende? É como se a mulher estivesse saindo perdendo, entende? Então, eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para trazer um pouquinho de clareza para a gente acerca desse assunto. A submissão, Cris, né, da esposa ao marido, não tem nada a ver com fraqueza. Sim. Tem a ver com força. Não é sobre ser menor, inferior, tem a ver com cuidado. Ela não está perdendo, ela está ganhando. A gente pode E ver ela entra também dentro daquela obediência à palavra de Deus, né? O que a gente disse aqui no início, cada um cumpriu o seu Cumprir papel. seu papel. Aí- Ela está debaixo da mesma... Da pode mesma falar. missão. Da missão. Né? E aí, a mulher... É isso aí. às vezes as pessoas acham assim, não, eu sou independente, eu quero viver a minha vida sem depender de ninguém. Minha mãe já me ensinou para eu não depender de marido e eu tenho que ser assim e tal. E confundem também com personalidade forte. Não tem nada a ver. Tem a ver com decisão, de não querer adoecer. Porque esse campo que querem colocar a mulher é um campo onde a mulher está doente. Você pode ver que a mulher, ela está tendo que fazer terapia constantemente, tomar remédios,
Nova ainda, já toma remédios para dormir. E o corpo fica nessa luta. Toma um remédio para dormir, depois no outro dia tem que tomar um para acordar. Verdade. E o corpo vai adoecendo. Vai adoecendo. E o que está faltando? Está faltando encaixando essa lacuna. Mas o que é difícil, Cris, para a mulher que casa ser submissa? Quando ela não é obediente ao pai. Quem é o primeiro homem da sua vida? Seu pai. O dia que você nascer, for obediente a seu pai e obedecer seu pai e não fazer as coisas às escondidas, você vai ter um casamento saudável. Você vai entender o seu papel no casamento. Aí entra na palavra aqui, né? que nós lemos. Sempre Filhos, vamos voltar para a palavra. aos nossos pais. Ali já Sempre é o vamos início de estar ter ali. um casamento, Inclusive, um é lar. um mandamento com promessa, né? Isso, com promessa, né? Então, quando Deus criou a mulher, Deus não criou a mulher por último porque ela era menos importante. Não. Deus criou a mulher por último porque Deus preparou todo o ambiente para receber a mulher. Quando a mulher chegou, já estava tudo pronto para ela. E é isso que eu aprendo. Já está tudo pronto. É só a gente parar, enxergar o nosso papel, ver o que é que precisa ser feito e fazer. Então, quando eu sou filha, não casei ainda, o que está para mim? Obedecer aos meus pais. A pastora Ailton acabou de ler. Né? Quando eu decido me casar, ainda tenho que estar em obediência. O meu pai concordou com quem eu vou me casar? Tá de comum acordo, ele abençoou, porque casar também sem a bênção dos pais já é um ponto para o desequilíbrio. Para o desequilíbrio. Né? Já é para o Muito- desequilíbrio. Já vai ser uma luta, muito complicado. né, mais difícil. E aí, quando eu entendo o meu papel e sei que a submissão é uma bênção, já fica fácil de ser executado. E há uma facilidade dos cônjuges entender, né, a mulher entender essa questão de submissão, quando os dois se entendam que você casou não para ser feliz, você casou para fazer o outro feliz, o seu esposo feliz. Então, é quando você entende que você precisa de fazer tudo para que seu esposo, a sua esposa seja feliz. Ela Então, vai meu entrar na bem. mesma missão, né? Então, meu bem, até isso aí, as pessoas acham assim, mas por que eu vou lutar pela felicidade do outro, Sendo dele, que- e ele não tá nem aí pra mim? Mas uma coisa, gente, a gente precisa entender. Quando a gente faz o trabalho, a gente motiva o outro a fazer também. Sim, é verdade. Eu É isso que- acredito, É eu mais a Sara, sempre nós tem. eu acredito, Cris, que assim, eu acredito na palavra de Deus mesmo e que Deus jamais quer o mal, né, Sim. dos seus filhos. E Deus não quis o mal para a mulher, não, quando Deus deixou, né, isso escrito para nós, esse ensinamento para nós. Então, realmente, não tem nada a ver com personalidade forte. Ah, Sara, mas se eu não fizer, ele também não faz. Espera, espera. Tenha paciência de esperar. Tenha paciência. Gente, é construído um relacionamento quando se casa. E às vezes passa 2 anos de casado, 3 anos de casado, vivendo aquela lua de mel ali, ó, aquilo ali passa. Você tem que construir as coisas primeiramente com solidez, para quando você vir um vento, você já não ser derrubado, porque romantismo não sustenta casamento. Precisa de uma estrutura, Precisa né? de uma estrutura. E onde está essa estrutura? A Bíblia diz que a mulher sábia Edifica a sua casa, e edifica onde? Na base, que é o marido. na base. Porque toda edificação tem que ter uma base. Sim. Não tem jeito de ser... Como que começa a construir uma casa sem fazer o alicerce? Aí como que a mulher vai edificar se não tem uma base? Você está vendo que se todos cumprirem o seu papel, Isso que eu ia falar agora. vai A questão da funcionar? base, Vira a um base lar também ela tem que funcional, estar ali, firme ali, né? Sendo aquela base realmente, né? Sim. Sendo aquele esposo, como nós lemos aqui, que ama a sua esposa, aquele esposo que se entrega, né, pela sua mulher, como a Bíblia está ensinando, como Cristo se entregou por nós. Aquela base, ela é aquela base que aquela esposa tem alegria. Olha de só, se olha para a edificar. responsabilidade do marido, né? O papel do marido, É. né? É algo muito importante. E olha só, Cris, quando o homem deixa de ser a base, às vezes tudo é assim, o que nós vamos comprar? Ah, você que sabe. O marido nunca opina. Sabe, ele tudo Tanto que faz tá né? bom. Tudo que faz tá bom. Isso, por um lado, é bom. Ah, meu marido é muito bonzinho, ele deixa eu resolver tudo que eu faço tá bom. Ótimo. Mas chega uma hora, olha, a gente tem 30
34 anos de 34 casado. anos. Vai chegar uma hora que você vai sentir falta daquela opinião. Aquela opinião vai te fazer falta, sabe? Sim. Porque não existe isso, a pessoa tem voz, gente. É verdade. Não existe isso. Ela tem gostos, ela tem, né, gostos diferentes. E é isso aí que vai trazer o equilíbrio, Até esse sabe? opinar, né? Falar sobre as necessidades ali do lar Diálogo. é uma forma de cuidado, É o né? diálogo. De mostrar importância com aquilo, né? Porque o que não é importante para você realmente tanto faz. Mas quando você para pensar, não, mas peraí, eu queria opinar sobre isso aqui, entende? Não é, eu falo assim, não soa uma real importância com determinados assuntos, do que a pessoa simplesmente fala assim, Você vai que lá sabe. e resolve. Tanto Você faz. que sabe. É você que sabe. É, isso aí, eu preciso muito vigiar nesse aspecto, que Ailton é do que você que sabe, entendeu? Sou E mais tranquilo. ele Mas- fala assim, não, mas bem, tem eu a- confio em o- você, mas sabe? tem Ele um- fala, aí eu chamo ele, falo assim, Tem uns bem, não, momentos que eu vem cá. acho que eu tenho Sim, que né? opinar, né? Né? Por várias vezes eu chamava o Ailton lá dentro do quarto e falava assim, você vai deixar o Davi falar com você desse jeito? Mas eu não posso ir lá e chamar a atenção do falar. Davi, tem que ser você. Sim. Isso aí, gente, é lustrar a autoridade do marido e isso é trabalho da mulher. E o que é isso que a Entendeu? Sara está falando? É a mulher edificando A a casa. E Saber muitas quando vezes, falar e como falar. muitas vezes você tem que levantar essa base, colocar essa base para cima, entendeu? Para depois você fazer a edificação. Se você tá vendo que você tá tentando edificar e não tá tendo nada para você colocar a sua edificação, vai lá e pega a base, bota ele para cima, sabe? Ilustra essa autoridade. E hoje nós podemos, né, Sara? Graças a Deus, agradecer a Deus que o Davi foi É. bem disciplinado, Glória a Deus. a nossa filha, a Júlia, graças a nossos filhos são bênção É pura. um milagre do Senhor mesmo, né? São dois filhos de personalidade totalmente diferente, criados igualmente, mas com resultados diferentes, né? Sim. Porque cada um é cada um. Até né? é bom você falar sobre isso, porque a gente vai entrar aqui no tópico. De que maneira os hábitos pessoais atingem o relacionamento familiar, né? Uma família, ela não é uma pessoa só, né? E como fazer com que haja ali um equilíbrio entre os membros, já que cada um é de uma maneira? O equilíbrio vem com relacionamento, Cris. Vem relacionamento e também o respeito, né? Porque O respeito por... Né? Pode... se não houver relacionamento, não há como conhecer. As pessoas, é disso que a gente está falando Sim. agora. Sobre falar, vai e faz. Não, me ajuda. A e Cris tal. falou algo que é muito importante. A família não é só de duas, ou seja, a família é de mais pessoas. E muitas vezes aquelas pessoas estão ali. Hoje nós temos esse desafio que é o tal de celular. Sim. Aí a pessoa precisa de ter um momento que ela quer conversar, mas o outro está onde? No celular. Então não Na tem tela. relacionamento. E isso traz, com certeza, problemas, né? Desequilíbrio, né? Desequilíbrio emocional, né? Traumas, a pessoa fica se Vocês- sentindo rejeitada. Falando das redes sociais, e é um assunto que, tipo, sempre dá o que falar, né? Acho que é o assunto do momento. Vocês pensam que, por exemplo, a gente falou um pouco aí sobre a mulher que às vezes sai do seu lugar e quer tomar um lugar que não é para ela. O homem muitas vezes também, né, inverte ali os papéis e a gente percebe que tem um monte de gente doente levantando um monte de bandeira e influenciando um monte de gente cego. Vocês consideram, por exemplo, que quando a gente fala do desequilíbrio familiar, a gente pode considerar de muita importância exatamente sobre isso, porque a influência que as redes sociais têm hoje na vida das pessoas é algo muito grande, né? E tem sido algo muito perigoso. Mas nós podemos considerar que tantas bandeiras estão sendo levantadas em assuntos que vão completamente contra a palavra do Senhor, justamente porque as pessoas saíram do seu lugar, onde elas deveriam estar, e adoeceram por causa disso? Não, com certeza. Eu Cris, acredito que sim, que essa grande, né, esse obstáculo que a gente vive hoje nessas questões aí de pessoas enfermas, né? Suas a alma, com depressão e tudo, com certeza porque saíram fora, né, daquilo, né, que Ô, Cris, foi as redes sociais, a Bíblia já muitas nos dá a vezes, direção.
Sim. Na maioria das vezes, é uma mentira, é uma farsa. Né? É aparência. Né? Ontem eu estava ministrando uma live e ministrei exatamente sobre isso, sobre viver de aparência. Foi bênção demais. E no final, eu convidei as meninas a viver sem filtro. E tirei o filtro. Eu usei filtro de propósito, porque Deus falou isso comigo. E não adianta, gente, quem está exposto à rede social tem que estar disposto a receber críticas, elogios. Vão falar de tudo. Ah, uma pessoa não tem conta. Tem conta desde o momento que você colocou lá na rede. Pronto. Sim. Você deu seu direito para o outro, né? E aí, o que acontece? As pessoas querem ver o dia inteiro, fica lá rolando tela, sai de uma e vai para outra, e ficam vendo coisas que não é realidade. Não adianta, não existe milagre para nada, falando, né, no linguajar humano. O milagre vem de Deus. Mas eu digo, casa perfeita, família perfeita, corpo perfeito, mente perfeita, pessoas proativas perfeitamente. Não existem. Não existem. Todo mundo vive um dia mal e as redes sociais não mostram isso. Sim. Não mostra isso. Só mostra o lado bom. E todo né, casal tem seus desafios, tem seus contratempos. Tem. O importante é manter aquele equilíbrio, construindo aquele equilíbrio e sendo bênção na vida um do outro, né? Amém. A gente vai entrar no próximo tópico aqui. Para as pessoas que buscam estar bem em equilíbrio, mente, corpo e espírito. Por onde começar? E quais são os resultados de se ter uma autoavaliação no ambiente familiar? Acreditamos que em tudo se resume em buscar em Deus. Né? Porque Deus, Ele é a solução de nós ter uma família abençoada, uma família equilibrada, é Deus. Como Jesus iniciou o seu ministério, foi num casamento. Sim. E ali, naquele casamento, ele realizou o milagre, né, da água ali se transformar em vinho. Mas o que a gente entende ali, que Jesus estava ali. Ele precisa estar sendo, a cada dia, ele precisa estar no centro, né, desse lar, dessa família. Não apenas a família está convidando Jesus, mas permanecendo na palavra, permanecendo em Jesus. É em Deus que nós vamos encontrar força para a gente, a cada dia, realizar, obedecer aquilo que nós somos chamados, como hoje, os esposa, sim, como marido e mulher. Então, assim, é em Deus. Em Deus. E como que eu vejo? Às vezes a gente fala assim, é Deus, mas como que Deus se manifesta nisso? Quem é a primeira pessoa que Deus vai se manifestar para mim? O meu marido. A primeira pessoa, porque ele é o sacerdote na minha casa. Então, a primeira pessoa é ele. Quando? Por que as pessoas têm dificuldade, Cris, de viver em comunidade na igreja? Porque não vive bem em família. Já começa de lá. Entendeu? Sim. Então, as pessoas que são insubmissas ao pastor, insubmissas à liderança, que querem ficar arrumando montinho dentro da igreja, elas são assim na família. Elas são assim dentro de casa, veio de lá. Entendeu? Então, não houve uma conversão. Sim. Porque quando há conversão, acontece dentro de casa. Então, eu, Sara, tenho sim personalidade forte, sou uma pessoa do jeito que vocês já me conhecem, sou assim, mas ele está aqui, pode confirmar. Eu quero depender dele. Sim. Eu não sou habilitada por opção, Cris. Sim. As pessoas que não sabem disso, da minha decisão, falam assim, por que você não tirou a carteira até hoje? Não, deixa de ser boba. E você é tão pra frente. Não sou pra frente. Eu sou submissa. Glória as pessoas querem colocar em mim um rótulo que eu não carrego. Eu não sou habilitada por opção. E as pessoas falam assim, se o pastor passar mal, quem vai dirigir o carro? Gente, eu chamo um Uber, eu chamo um táxi, eu chamo um irmão, eu chamo um pastor, eu não quero saber. Sim. Eu chamo os bombeiros. Isso foi um aprendizado nosso, né, Bem? Foi uma decisão, sabe? Eu decidi sem falar nada com ele. Isso. Porque Deus falou isso comigo, você precisa depender dele, porque é assim que você mostra a sua dependência em mim.
Glória a Porque não Deus. adianta eu falar assim, eu dependo de Deus, mas eu não quero saber de comunicar com meu marido, sabe, de ter uma postura de depender dele. Eu falo, bem, compra o remédio tal pra mim, busca isso assim pra mim, bem, o ovo acabou, você busca o ovo. Tudo. E assim, tudo realmente, ó, ele não gosta de academia, de Não musculação. Agora ele já tá começando a gostar. Mas aí, tem tantos Como é anos, que é né? o treino culposo? Meu É, Deus. treino culposo, quando não há intenção de treinar. É isso. Mas olha só, Gostei. tudo proposital. A gente mora no Romeu Duarte. A academia fica lá perto do MAC do centro. Sim. Porque aí ele tem que me levar, porque eu não sou habilitada. Ele vai me levar e vai ficar dentro do carro, Cris? Não, Claro ué, que não, claro ele vai que treinar. não. Olha pra Entendeu? você ver. Então eu estou cuidando da saúde dele. E eu estou dependendo dele. Aí no mesmo momento eu cuido dela também, né? Exatamente. Verdade. E ele não fala Porque assim, não, assim- não vou te levar, arruma uma academia aqui perto. Não. Ele, sabe, Sim. está em comum acordo. Porque casamento não é romantismo, é comum acordo. É diálogo, é relacionamento. Isso. Se não relacionar, não tem jeito. Então, eu dependo de Deus, como? Dependendo do meu marido. E ele é a mesma coisa. Eu tenho as coisas que ele depende de mim, né? Então, até, às vezes, né, você até brincou, falou assim, às vezes é a mulher que atrasa. Né? E lá em casa é assim, ele fala assim, ai, que camisa que eu vou vestir? Bem, veste tal, Aí você né? me pergunta, quem atrasa? E Mas às vezes já ele, arrumou, eu já ele tô calça lá. um sapato e fala assim, eu vou com essa roupa mesmo. Eu falei assim, ó, eu vou bonita assim, você vai desse jeito, tá combinando não. Entendeu? Então, assim, e aí a gente vai se comunicando. E eu sou muito brincalhona mesmo, sou palhacenta É mesmo. o equilíbrio, né, que Deus tem. E nos ele é dado. assim, Bom, né? tímido, calado. E Deus fez e juntou. Glória a Deus por isso. É. A gente já tá caminhando aqui pro finalzinho e a gente agora vai deixar aqui uma oportunidade para vocês deixarem uma mensagem para as famílias. Para a gente falar um pouco mesmo, finalizando, dando um fechamento em tudo que foi falado aqui, sobre essa importância de buscar o equilíbrio. Por onde começar, onde eu busco essas direções, vocês já falaram aqui várias vezes, mas como a gente está no final, essa é a oportunidade. Deixa uma mensagem para as famílias falando sobre isso, a importância de se buscar o equilíbrio. Eu vou falar questão da minha experiência, quando eu, a gente conhecemos a palavra de Deus e bem antes da gente, ou seja, antes de nós conhecer a palavra de Deus, eu e minha mãe primeiro, a minha família, que conhecemos Jesus, a palavra de Deus, sempre tem aquela fé, né, em Deus, mas quando conhecendo a palavra de Deus, eu ali depositei mesmo a minha fé, buscando o Senhor, que Deus me desse uma família, me desse uma esposa, né, uma mulher de Deus, uma família que fosse, né, uma família abençoada. Então foi na oração, né? Eu passo assim esse conselho, né, para as pessoas que estão ouvindo assim, a orar, a buscar em Deus, né? A oração, ela move o coração de Deus e nos aproxima de Deus, na intimidade com Deus. Então é orar, buscar de Deus e aproximar da palavra de Deus cada vez mais, buscando conhecimento na palavra de Deus, né? E é isso, Cris, porque, olha só, não adianta. Quando eu toco o coração de Deus, às vezes eu não estou conseguindo comunicar com o coração dele. Eu comunico com o coração de Deus e Deus comunica com o coração dele. É assim. Por isso que se resume na oração, na fé. E o relacionamento, conversar, sabe? Falar mesmo. Às vezes a gente tem facilidade, às vezes eu venho desabafar com você e falo assim, porque o Ailton me fez isso. E é tão mais fácil eu falar, por que você fez assim, né? É tão mais fácil comunicar e dizer um ao outro, olhando nos olhos, gente, que tá raro isso, mas um casamento, ele é duradouro, ele é saudável, uma família equilibrada, não é quando não tem problema. É quando as pessoas estão em busca da solução, juntos. A pessoa precisa fazer parte da solução e não do problema. Às vezes o marido tem meia hora para descansar e a mulher faz daquela meia hora um inferno. É verdade. Rouba o descanso dele. Às vezes a esposa precisa dormir mais um pouco
E o marido, às vezes, nem precisa ir trabalhar nem nada, e o marido faz questão de acordar por uma bobagem, por uma simples coisa. Então, precisa comunicar. Amanhã eu quero dormir até mais tarde, você deixa? Precisa haver comunicação. Precisa comunicar, porque as pessoas, graças a Deus, eu não sou adivinha, né? A gente não adivinha as coisas. Verdade. E é isso, e dentro disso a gente quer orar, sabe? Pelas Amém. famílias, fazer uma oração antes da gente encerrar aqui, porque Profetizar, a oração, né? gente, Porque é a base de tudo. A palavra de Deus ensina, né, a nós a orar e profetizar. Em nome de Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Amém? Amém. Então Vou orar, vamos. então, meu bem. Isso. Deus, no nome de Jesus. Sim, meu Deus. Neste momento, Pai, nós queremos primeiramente te agradecer, Verdade, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo aqui, pelo Sim, meu privilégio, ó Deus, de poder falar do teu nome, ó É Pai. verdade, Pai. Obrigado, Senhor, porque Graças a somos Deus. falhos. Temos Sim, meu muitos problemas, mas o Senhor não se intimida com os nossos problemas. Aleluia, Deus. O Senhor é a água viva que É, supre a Jesus. nossa necessidade É verdade, e que tem Pai. nos ajudado, Pai. É verdade, E Senhor. nesse momento, ó Deus, nós queremos liberar Em nome uma de palavra Jesus. de fé, ó Deus. Sim, meu Deus. Uma palavra de vitória Nós sobre as liberamos, famílias de um modo profetizamos geral. agora, Pai. Pai, coloca, Senhor, Em sobre as nome de famílias, ó Jesus. Deus, um filtro, ó Sim, Deus, meu Deus. que elas possam entender que nem tudo que está É exposto é para verdade, ser Pai. consumido, É verdade, ó Pai. Senhor. Que na verdade, ó Deus, verdade, o casamento é feito de entrega, É, de Jesus. renúncia. É E o renúncia. Senhor possa, ó Deus, estar trabalhando em cada Sim, lar, meu ó Pai. Deus. Trazendo Em libertação, nome trazendo de Jesus. cura, trazendo vida, Senhor. Em No nome de nome de Jesus. Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia. Nós abençoamos, ó Deus, Sim, meu toda Pai. a família Cristo vive, Toda ó a Pai. família. Todas as famílias da Em terra, nome ó de Pai. Jesus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. É o que nós te oramos. Amém, Jesus. Muito obrigado, viu, Cristo, pela Amém. oportunidade. Nós é que Agradecemos. agradecemos, viu? Como nós aprendemos com vocês. Esperamos que tenhamos mais oportunidades para a Amém. gente poder Amém. falar sobre outros tópicos, né? Família é um tema assim que a gente tem tanto que falar, né? Nosso tempo é muito curto, Já né? fica aqui aberta a oportunidade para quando vocês puderem voltar a falar mais com a Amém. gente vai ficar muito Em nome feliz. de Mas Jesus. nós Amém. agradecemos muito a disponibilidade, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Esse foi o nosso Sala de Visitas. Muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima.